Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da face. Para que a gente compreenda o desenvolvimento da face, é preciso compreender eventos iniciais que acontecem no desenvolvimento embrionário. Então, até a primeira semana de vida vai ter a formação do zigoto. E esse zigoto ele vai sofrer várias clivagens e multiplicações até formar uma estrutura chamada mórula. Essa mórula, a partir do quarto dia de vida, ela vai sofrer diferenciação celular e vai haver entrada de líquido dentro da estrutura. Esse líquido que vai entrar vai acabar empurrando e achatando as células na periferia e fazendo com que o grupo celular que foi diferenciado fique em um desses pontos. Essa organização celular aqui vai se chamar blastocisto e ela vai possuir algumas estruturas importantes, como os trofoblastos, que são essas células amarelas. Eles vão ser eles vão ser importantes na formação da placenta. Tem a blastocele, que é a cavidade preenchida pelo líquido, e os embrioblastos, que vão ajudar na formação dos folhetos embrionários. Esses embrioblastos eles vão continuar o seu desenvolvimento até que por volta do 7º dia do embrião vai acontecer uma adesão desses embrioblastos à parede uterina, que está representada aqui de vermelho. Por volta do 9º dia do embrião, as células do embrioblasto começam a sofrer diferenciação, fazendo com que haja agora dois grupos celulares, o ectoderma e o endoderma. Aí, por volta do 12º dia de vida do embrião, nós vamos ter essa estrutura aqui. Nas células amarelas, temos os trofoblastos, aqui temos células ectodérmicas formando a cavidade amniótica, e aqui células endodérmicas formando o saco vitelino, revestindo o saco vitelino. O ectoderma e o endoderma, eles são folhetos que vão dar origem a basicamente quase todas as estruturas do nosso embrião. Nessa imagem, a gente consegue observar uma proximidade entre o ectoderma e o endoderma. E essa proximidade vai formar o disco bilaminar. Esse disco bilaminar, por volta da 2ª semana de vida do embrião, vai acontecer um espessamento do endoderma. Esse espessamento a gente vai chamar de placa pré-cordal e ele vai promover a adesão entre o endoderma e o ectoderma. E essa adesão vai promover a formação de membranas. Na região cefálica, essa região aqui do nosso embrião, a gente vai ter a formação da membrana bucofaríngea. E na região caudal, a gente vai ter a formação da membrana cloacal. Por volta da 3ª semana de vida do embrião, a gente vai ter o espessamento do ectoderma. E nessa fase vai começar, as células do ectoderma elas vão começar a se multiplicar cada vez mais e vão passar a ocupar o espaço que fica entre o ectoderma e o endoderma, formando agora um novo folheto que se chama mesoderma. Além disso, a migração dessas células forma uma espécie de cordão, dando origem à notocorda do embrião. À medida que o embrião se desenvolve, o mesoderma ele vai ocupando e preenchendo cada vez mais os espaços do embrião, até que por volta da 4ª semana de vida, nós chegamos nessa conformação aqui. Em rosa, a gente tem o ectoderma, que reveste todo o embrião. Em azul, a gente vai ter o mesoderma, que está preenchendo todo o embrião. Em laranja, a gente vai ter o endoderma, que vai revestir o saco vitelino e o intestino primitivo. E em verde, aqui, é o tubo neural, que também é formado por volta da 4ª semana de vida do embrião. Vai acontecer uma aproximação das pregas neurais, e essas pregas vão formar as células da crista neural, essas células aqui em vermelho, e o fechamento do tubo neural. É possível observar também a notocorda em azul e o canal neural que foi formado devido ao fechamento do tubo neural. Esses são os eventos iniciais que acontecem até o 1º mês de vida do embrião. Agora, a gente vai falar de forma mais específica sobre o desenvolvimento da cavidade oral primitiva. Ela também se forma por volta da 4ª semana de vida do embrião e ela acontece porque vai ter um rompimento da membrana bucofaríngea, que é formada devido ao espessamento do endoderma e à aproximação dele ao ectoderma. Quando essa membrana ela se rompe, vai acontecer a comunicação do meio externo com o intestino primitivo do embrião, bem aqui. E é aí que a gente tem um desenvolvimento da cavidade oral primitiva. O outro ponto que é preciso entender é a formação dos aparelhos branquiais,
que também são formados ao final da quarta semana de vida do embrião. Os aparelhos branquiais, eles vão ser essas dobraduras que a gente consegue perceber na cabeça do nosso embrião e eles são responsáveis pelo desenvolvimento do crânio, da face, pescoço, cavidade nasal, boca, laringe e faringe. Se a gente fizer um corte transversal no embrião, a gente enxerga mais ou menos essa imagem, onde tem o saco vitelino nessa região, a região da cabeça do embrião, a região caudal e o dorso do embrião. Agora imagina que a gente fez outro corte, bem aqui. E aí a gente pegou uma dessas bandas e virou o fundo pra gente. Nela a gente consegue observar o saco vitelino aqui, o tubo neural, a notocorda e esses dois grupos celulares aqui em vermelho, que vão ser as células da crista neural. Essas células da crista neural, elas vão migrar, permitindo a criação de todos os aparelhos branquiais. Bom, os aparelhos branquiais, eles são formados por 3 componentes principais, que é os arcos branquiais, as bolsas faríngeas e as fendas faríngeas. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber alguns desses componentes. Por exemplo, aqui a gente tem a eminência frontal do embrião. Aqui nós vamos ter a cavidade oral que foi formada devido ao rompimento da membrana bucofaríngea. E a gente vai perceber algumas proeminências aqui na região cefálica do embrião. Isso é o que nós chamamos de arcos branquiais, essas dobraduras que a gente percebe no embrião. Elas são responsáveis pela formação de componentes da face e do pescoço. Existem 4 pares de arcos branquiais separados por sulcos branquiais ou fendas faríngeas, formado pela ectoderme, já que se encontra na porção externa. O primeiro arco, que é este aqui, ele é dividido em processo maxilar e processo mandibular. Ele está relacionado com a formação do nervo trigêmeo e também com a formação de alguns músculos mastigatórios. O segundo arco, ele é responsável pela formação do osso hioide, região adjacente do pescoço, pela formação de alguns músculos da face e também está relacionado com a formação do nervo facial. O terceiro arco, ele já vai ser responsável pela formação da parte caudal do osso hioide, e vai ser relacionado também com a formação e desenvolvimento do músculo estilofaríngeo e do nervo glossofaríngeo. Já o quarto arco, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento da cartilagem da tireoide, por músculos elevadores do véu palatino e constritores da faringe, e também vai estar relacionado com o desenvolvimento do nervo laríngeo. O último componente do aparelho branquial são as bolsas faríngeas. Elas estão na porção mais interna dos arcos branquiais e elas também separam o arco um do outro e são formadas pelo endoderma. O embrião ele vai possuir 5 pares de bolsas e o revestimento endodérmico de cada bolsa vai originar um órgão importante. Bom, a primeira bolsa ela vai dar origem ao meato acústico externo e à cavidade timpânica. A segunda bolsa ela vai originar a tonsila palatina, a terceira bolsa vai originar a asa dorsal da paratireoide inferior e a asa ventral do timo, e a quarta bolsa ela vai dar origem à asa dorsal da paratireoide superior, e a quinta bolsa ao corpo último branquial. As fendas faríngeas elas vão ser os sulcos que vão ser formados entre cada bolsa e totalizam em 4 durante a quinta semana de vida do embrião. Mas somente um vai contribuir para o desenvolvimento de uma estrutura bem definida, que vai ser a primeira fenda, que juntamente com a primeira bolsa vai formar o meato acústico externo. As outras fendas elas vão formar o seio cervical e posteriormente vão desaparecer.